Graça e paz, minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão. Como você está? Você está bem? Como você tem passado seus dias? Como tem sido sua vida? Mais uma vez eu quero te desejar que você esteja vivendo os melhores momentos da sua vida. Você talvez vai dizer assim, Pastor Bruno, estou passando momentos muito difíceis. Talvez você está ouvindo essa mensagem agora, ouvindo esse vídeo, esteja chorando. Talvez você esteja deprimido, talvez você esteja depressiva, talvez você esteja preocupada, preocupado. Mas eu quero te dizer algo. Deus, Ele está com você, assim como Ele está comigo. Ele está conosco. E nesta peleja não tereis que pelejar. Estai de pé e vede o livramento, veja a salvação do vosso Deus. É sobre isso que nós vamos ver hoje. É sobre isso que nós iremos falar. É sobre esta palavra profética, que é bíblica, que nós iremos ministrar. Hoje é o nosso 11º dia de jejum de Daniel, ou ainda, é o dia 11, para ficar mais fácil. Hoje é o dia 11, é o elo 11 dessa campanha de jejum, desse propósito de jejum que você está me acompanhando. Deixa eu já me apresentar para você, que ainda não me conhece. Eu sou o pastor Bruno Weiser, e este canal é o canal Pastor Bruno Weiser, que é um canal dedicado, centrado, focado na oração. Como pastor, eu dedico a minha vida ao ministério da palavra e tenho me dedicado ao ministério da oração aqui no sentido de uma oração coletiva. Eu quero trazer você para perto de mim, eu quero trazer você próximo a mim e eu quero te conduzir, minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão, em jornadas diárias de oração. Cada momento é um enfoque diferente, é uma área diferente. E nós estamos agora na oração das 3 horas da manhã. Certamente, talvez você não estava acordado às 3 horas da manhã, talvez você está vendo esse vídeo agora de manhã, de tarde, de noite. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, que esse vídeo, ele chegou para você na hora certa, no dia certo, no mês certo, no ano certo, na hora certa, porque Deus irá falar com você poderosamente através da palavra dele. E nesse canal que nós nos dedicamos à oração, nós sempre trazemos uma reflexão, uma ministração da palavra, porque aqui nós oramos a palavra. E nesta oração das 3 horas da manhã, é uma oração de guerra que nós fazemos. Porque existem vários tipos de oração. Existe a oração de agradecimento, existe oração de ação de graças, de louvor, de súplica, de adoração, de clamor. E aqui, por que é uma oração de guerra? Porque aqui, como nós estamos fazendo a oração do nosso jejum, é que é um momento para nós travarmos as nossas batalhas e sermos mais que vitoriosos, mais que vencedores. E antes de nós darmos entrada propriamente dita na palavra de hoje, que está em 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, eu quero te pedir algo. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que você deixe aqui o seu comentário, tá certo? E você indica esse vídeo. Por quê? Porque a inteligência artificial que faz a distribuição do YouTube, a inteligência artificial do YouTube, que às vezes nós chamamos de algoritmo do YouTube, só irá recomendar esse canal se ele for relevante. E a relevância é o número de inscritos, o número de curtidas, que é o seu like, o engajamento, que são os comentários, e os compartilhamentos. Então, minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão, por favor, eu te peço essa ajuda, porque metade das pessoas que assistem o vídeo e não se inscreve. Não tenha medo, não vai acontecer nada de ruim com o seu aparelho, nada de ruim com você. Por favor, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo, amém? Então vamos lá, nós vamos ler agora a palavra do Senhor que está em 2 Crônicas, capítulo 20, porque como é um tempo, agora é uma oração de guerra,
nós iremos ministrar a palavra sobre uma situação de guerra. Nós estamos num propósito de jejum de 21 dias, que é um jejum de Daniel. O fundamento bíblico desse jejum de Daniel, que é assim chamado de Daniel porque é um padrão que um homem de Deus, um profeta de Deus chamado Daniel, ele fez esse jejum. Ele tinha por hábito fazer esse jejum. Ele fez, em toda a vida dele, ele fazia esse jejum. Você vai ver 2 registros no livro de Daniel. Daniel capítulo 1 e Daniel capítulo 10. No capítulo 1 ele jejuou assim por 10 dias e no capítulo 10, 21 dias. E o propósito desse jejum é que Deus ele venha fazer uma aceleração no nosso calendário, ok? É para um tempo profético acelerado, é para uma aceleração do tempo de Deus nas nossas vidas, é para um alinhamento do nosso tempo ao tempo de Deus, um alinhamento do nosso propósito ao propósito de Deus, um tempo de alinhamento nosso com Deus, tá? Então, Daniel capítulo 1, você vai ver lá um jejum de 10 dias e no capítulo 10 um jejum de 3 semanas ou 21 dias. E é um jejum para vencer principados, tá? E volte, tem outros vídeos, depois eu vou deixar aqui numa playlist, ok? Numa playlist aqui desse propósito de outubro, ok? Desse propósito de jejum de Daniel. Então vamos lá para a palavra? A palavra diz assim, segundo Crônicas capítulo 20. Nós vamos ler até o versículo 30. Eu não irei fazer uma pregação longa, mas é importante ler a palavra, fazer rápidas considerações e depois nós iremos fazer uma oração. Amém? Assim nos diz a palavra. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Tá vendo aí? Ele ficou com medo, houve uma guerra, ele ficou com medo e ele decidiu buscar o Senhor. Então o problema não é você ter medo. Amém? Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles?
porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Nesta peleja, vocês não precisarão pelejar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Em outras traduções crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prosperados, ou então prosperareis. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e o de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão, por que eu estou trazendo a ministração dessa palavra? Hoje é o nosso dia número 11 do jejum de Daniel. Então, obviamente que não posso ficar 21 dias lendo o mesmo texto, amém?
Então, em outros vídeos, haverá ali a ministração sobre Daniel, ok? Então, eu estou trazendo nesses dias, e nesse dia número 11, estou trazendo passagens de guerra, de batalha. Rapidamente, que não tem tempo de nós nos alongarmos aqui, o que aconteceu? É a situação de um rei descendente de Davi, da tribo de Judá, em que 3 povos inimigos, está falando aqui os filhos de Moabe, Amon, com alguns meunitas, né, com alguns edomitas, que eram de Edom, tá, do Monte Seir. Então são 3 povos que, de uma certa forma, eles são parentes de Israel. Moabe e Amon são descendentes de Ló, que é um sobrinho de Abraão. E os edomitas são os filhos de Esaú, irmão de Jacó. Então esses 3 povos que se juntam contra a nação de Judá são 3 nações parentes. São 3 nações assim, uma nação irmã e 2 nações primas, podemos assim dizer, resumir. Então por aqui nós já vemos que diversas lutas nós vamos passar com pessoas que são chegadas a nós. Você consegue entender isso? Então, imagina, no seu local de trabalho, que certamente, para muitos, eu já vivi uma situação, a maior parte da minha vida assim, que você fica mais no trabalho do que em casa. A sua carga horária de trabalho, ela é maior do que o tempo que você passa em casa, não é mesmo? Então, se você for contar de quando você se levanta para sair da sua casa, para ir trabalhar, o tempo que você está no trabalho, e efetivamente quando você chega e já chega para tomar um banho, deitar e dormir e se levantar novamente, você fica o maior tempo no trabalho. Então, nesse trabalho, muitas pessoas, elas irão se levantar e vão te perseguir. Você vai sofrer perseguição. Imagina numa faculdade, que às vezes você vai passar ali 3, 4, 5, 6 anos de fazendo uma faculdade, colegas poderão e se levantarão contra você. Na sua família, pessoas se levantarão contra você. No seu ministério, na igreja que você congrega, e veja bem, até eu como líder, eu passo tribulações e lutas e provações com liderados e com outros líderes. Então, o que eu quero te dizer? Todos nós estamos sujeitos a lutas e provas, ok? É o primeiro ponto que nós temos que ter a consciência dessa realidade, porque se nós estamos em jejum para vencer, é porque existe um conflito, existe uma luta invisível, existe uma guerra espiritual que nossos olhos carnais, eles não estão vendo, mas essa luta ela está acontecendo. E quando essas 3 nações elas vêm para guerrear, a palavra do Senhor diz que o rei ele teve medo, tá? Então o que eu quero dizer? Muitas pessoas dizem que o medo não é de Deus, o medo é um espírito. Sim, isso é verdade. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia. A palavra também diz que o perfeito amor lança o medo. Só que o seguinte, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, nós somos seres humanos. Então se o medo ele é ou não de Deus e não é de Deus, ok? Se o medo ele é um sentimento ou não é do diabo, ok? Não importa. A questão na prática, nós somos seres humanos, nós somos carne, nós somos falhos, nós temos lutas, nós padecemos necessidades, carências emocionais e afetivas. Então, se o medo é ou não um espírito, é ou não um sentimento, e ele é sim um espírito, é sim algo que nos cativa, é algo que nos encarcera, mas na prática eu tenho momentos de medo. Você tem momentos de medo. Então o ponto aqui não é o medo, que em grego é fobia, por isso que tem todas as fobias. A questão é o seguinte, o que você vai fazer com o seu medo? Porque a palavra diz que Josafá, como ele teve medo, ele decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum. Você está entendendo?
Então, o ponto aqui é, ok, eu estou com medo, ok, várias pessoas, vários inimigos se juntaram para me destruir e eu agora estou com medo porque eu não tenho força para resistir, eu não tenho força para me defender, eu não sei o que eu vou fazer. Então, só que eu não vou ficar paralisado. O que eu vou fazer com esse medo? Eu vou buscar a Deus. Então, o que nós aprendemos aqui, que tá tudo bem ter medo, no sentido de que nós somos seres humanos, nós vamos sentir medo. Agora, a pergunta é, o que nós faremos com esse medo? Nós devemos buscar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele vai orar, e depois que ele ora, ele engrandece a Deus, ele está dizendo que somente existe força e poder nas mãos do Senhor, que foi o Senhor que criou todas as coisas. Então ele reconhece a posição de Deus como criador de todas as coisas. Então ele está pegando aquele medo e está dizendo assim, olha, existe um Deus criador dos céus e da terra que está acima de você, medo, está acima de todas as coisas. Existe esse Deus. E a palavra do Senhor diz que então, a partir dessa oração, o Espírito Santo, que está aqui um Espírito com E maiúsculo, ele chega até um ministro de louvor, que é um levita naquela época. O Espírito Santo, ele repousa sobre esse levita, e aí agora vem uma palavra profética. Qual que é a palavra profética? Que era para eles irem ao encontro dos inimigos, não eram para fugir. Então o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus está dizendo para mim e para você, não fuja dos seus inimigos. Não fuja das suas situações. Encare os seus medos de frente. Vá ao encontro. Vai face a face. Não fuja. Se você tem uma audiência, vá na audiência. Se você tem uma consulta médica, vá na consulta médica. Se você tem um exame que talvez pode te desenganar, vá nesse exame médico. Encare a sua enfermidade, encare a sua doença, encare os seus oponentes, encare os seus inimigos, encare os seus adversários. Apareça, enfrente-os, compareça. Porque está dizendo aqui no versículo 16, amanhã vocês irão ao encontro, vá até eles. Só que o ponto aqui é, você não vai lá para lutar braço a braço, mano a mano, soco com soco, gritaria com gritaria, palavras de baixo calão com palavras de baixo calão, exaltação, carne com carne. Não. Deus está dizendo assim, vá ao encontro, ou seja, não retroceda, não fuja, não desapareça, não diga assim, eu quero pegar minhas coisas e eu quero sumir. Quero sumir desse trabalho, quero sumir desse casamento, quero sumir desse país, quero sumir dessa casa, quero sumir desse bairro, quero sumir dessa igreja, quero sumir dessa faculdade. Não. Você irá encarar os seus inimigos. Mas como que você irá encarar os seus inimigos? Você vai adorar ao Senhor. Porque foi isso. A palavra profética era, nesse encontro vocês não precisarão lutar, nessa peleja vocês não precisarão pelejar, vocês vão ter que tomar uma posição, vocês vão ter que ficar parados e ver a salvação. Olha só, ele estava, minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão, a palavra que Deus usou, que o Espírito Santo veio para trazer a palavra profética por meio desse profeta, é uma das coisas mais difíceis para nós. O que é mais difícil, pastor Bruno? Você ficar parado, não fazer nada e apenas assistir, esperar e assistir o que vai acontecer. Então Deus falou assim, se posicionem. O que é se posicionar? Não fique de cabeça baixa, erga a sua cabeça. Erga a sua cabeça, se posiciona. Toma posse também daquilo que você é, da sua identidade em Deus, da sua identidade em Jesus Cristo, do poder da palavra, do poder da oração. Não retroceda. Encare, se posicione, fica parado, ou seja, espere,
aguarde, não se desespere, não deixe a ansiedade te corroer, não deixe a pressa te corroer, não deixe o seu tempo atrapalhar Deus, não deixe a sua racionalidade atrapalhar Deus, a sua incredulidade atrapalhar Deus, a sua falta de fé atrapalhar Deus, a sua incapacidade de saber esperar atrapalhar Deus. Que na verdade você nunca vai atrapalhar Deus, você vai atrapalhar você mesmo. Deus, ninguém atrapalha Deus, você está me entendendo? Você vai apenas atrasar as bênçãos de Deus na sua vida. Por isso que esse jejum é um jejum para ter maturidade, para que haja uma aceleração do tempo de Deus para nós. Na verdade, dito de outro modo, aceleração do nosso tempo ao tempo de Deus, porque quem precisa ter um alinhamento somos nós. Deus não precisa se alinhar. Deus é Deus, Ele é perfeito. Eles precisavam apenas disso. E o que aconteceu? Eles começaram a adorar. Eu já vou até fechar aqui a palavra aqui, para não me estender. Eles começaram a adorar. Fala então da adoração. E você adorar a Deus em meio ao caos é difícil. Você adorar a Deus quando tudo está ruim é difícil, porque é muito fácil você cantar quando tudo vai bem. Agora, quando toda a circunstância está difícil, é muito difícil. E é aí que Deus ele nos prova. Adore a Deus em meio ao caos. Adore a Deus em meio às suas guerras. Adore a Deus em meio às suas tristezas, em meio à sua depressão. Adore a Deus. Você está deprimido, deprimida? Adore Deus assim. Você está enferma? Você está enfermo? Adore a Deus enferma. Adore a Deus enfermo. Você está triste? Adore a Deus triste. Você está ansiosa? Você está ansioso? Adore a Deus com ansiedade. Do jeito que você está. Se posicione, encare o seu inimigo, pare, aguarde, comece a adorar. Enquanto você adora, Deus ele trabalha ao seu favor, porque literalmente isso que está escrito no texto, enquanto eles adoravam, Deus colocava emboscadas. E sabe o que Deus fez? Deus causou uma confusão no arraial do inimigo, de tal forma que os inimigos eles se mataram, eles se degladiaram. Ou seja, você não vai precisar sujar suas mãos, você não vai precisar fazer justiça própria, justiça com as próprias mãos. Quem vai fazer justiça por você é Deus. Quem vai agir no seu lugar é Deus. O que você precisa fazer é adorar. E quando eles se destruíram, toda aquela riqueza ficou para o povo. E Deus deu uma grande alegria. Então essa é a ministração da palavra de hoje. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas foi uma bênção. E também, como esta oração das 3 horas da manhã, e eu posso te falar algo, posso te confessar algo, eu tenho um carinho muito de todos os horários que eu posto aqui as orações. O que eu mais tenho um carinho específico é o das 3 horas. Então por isso que eu me sinto mais confortável, ainda que está um pouquinho esticada aqui o tempo, mas essa das 3 horas ela é diferenciada, a ministração da palavra, porque há um portal aberto e há uma guerra acontecendo e Deus nos trará a vitória. Você pode estar triste agora, mas Deus vai trazer grande alegria. Amém? Levanta suas mãos e vamos orar. Amado Deus, amado Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, Tu és Deus perfeito. Assim como o rei Josafá orou ao Senhor, nós oramos agora. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pai, Tu és Deus Pai, o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor não mudou. Quem muda somos nós, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor continua o mesmo. Então, Pai, diante de todo o nosso medo, diante de todos os nossos inimigos, diante de todas as afrontas, Senhor, nós começamos a buscar ao Senhor, porque nas Tuas mãos há força e poder. Teu é o reino. Senhor, Tu criastes os céus, a terra, os animais, o ser humano, as plantas.
tudo que há, sol, lua, estrelas, galáxias, os mares, a terra seca, o pó, tudo foi o Senhor que criou. Então não existe nada difícil ou impossível para o nosso Deus. Nós colocamos agora os nossos inimigos na tua presença, porque tu és o Deus também da justiça, do juízo, da vingança, da verdade, da equidade. O Senhor odeia a mentira, o Senhor odeia a iniquidade, porque o Senhor Deus é Deus puro de olhos. O Senhor não compactua com as injustiças. E, Senhor, nós queremos colocar agora o inimigo da injustiça, da calúnia, da difamação, todos aqueles que se reúnem para nos fazer mal e nos destruir. Nós colocamos no teu altar nesta hora, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos e pedimos ao Senhor, porque nesta peleja nós não teremos que pelejar, e nós cremos no Senhor nosso Deus, estaremos seguros. Nós cremos nos teus profetas e nós seremos bem-sucedidos, prosperados. Senhor, nos dá toda a vitória nesta peleja. Eu oro por todos aqueles que estão nesta oração da madrugada das 3 horas da manhã. E, Senhor, o portal que está aberto, o portal da guerra espiritual, arcanjos do Senhor, querubins do Senhor, anjos poderosíssimos, Senhor, sejam liberados agora, e as bênçãos que estavam, Senhor, retidas, amarradas, travadas, sejam liberadas agora, Senhor, esse dia número 11, desse jejum de 21 dias que estamos fazendo. Meu Pai, que o Senhor venha acelerar o nosso tempo para encontrar e alinhar-se ao teu tempo. Derrama da tua paz, da tua bênção, da tua graça sobre todos aqueles que estão, meu Pai, nesta live, sobre todos aqueles que estão, meu Pai, nesta oração. Guarda-nos, livra-nos, alinha-nos. Nós pedimos nessa hora novos dons, novas unções, novos talentos, uma ativação, uma unção fresca, armaduras, capas novas, Senhor, mantos do Senhor novos, proféticos, a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão, obrigado por você ficar comigo até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Se inscreva no canal, ative as notificações, que é o sininho, deixe o seu like, o seu gostei e o seu comentário. Não é apenas uma oração rápida e breve, é uma ministração profunda da palavra que vai te alimentar, te fortalecer. Recomenda esse vídeo, volta a ele, tá? É um vídeo profundo. Pega a sua Bíblia, pega uma caneta e eu quero também instar você a ler, estudar e meditar a palavra. Medita nesse texto hoje, segundo Crônicas, capítulo 20. Eu sou o pastor Bruno Weiser, esse canal é o canal Pastor Bruno Weiser. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, graça e paz e tchau, tchau.